Os desabamentos que se repetem pelo país levantam uma discussão. Como identificar os sinais causados pelo mau planejamento da infraestrutura e tentar evitar uma tragédia? O Fórum de hoje discute os riscos na construção. Para falar sobre o assunto, nós convidamos Melvis Barros Júnior, conselheiro do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CONFEA, e Laís Lopes Martins do Amaral, advogada. Antes de começarmos a entrevista, acompanhe a reportagem. Por pouco, Alexandro não perdeu a vida. Ele trabalhava em um dos 3 prédios que vieram abaixo no centro do Rio de Janeiro no início deste ano. Difícil é esquecer os momentos de desespero. Eu vi as paredes caindo, o teto caindo. A única coisa que eu tinha que fazer era voltar para o elevador. Era a única solução que eu tinha. Aí eu voltei para o elevador. Foi muito rápido. Eu pensei logo em me jogar no chão e me segurar no material que estava no chão, que era saco de areola. Aí me segurei no assoalho do elevador. Quando chegou lá embaixo, eu não senti muita pancada. A pancada foi forte, mas não senti muito impacto. E amorteceu um pouquinho. Nem todos que estavam no local tiveram a mesma sorte. A tragédia deixou 22 mortos. Desastres como esse acabam gerando uma sensação de insegurança e trazem à tona os perigos que muitas vezes não estão diante dos olhos. Até que a investigação das causas seja concluída, não é possível saber quem é o responsável. Sem um responsável, os prejudicados não podem entrar na justiça com a ação, porque eles têm que apontar quem vai ser o réu dessa ação, quem, na visão deles, é o responsável pelo desabamento. Quanto aos valores de uma possível indenização, a fixação da indenização por dano material é o prejuízo que a pessoa sofreu. A pessoa vai comprovar o quanto investiu na sala, na loja, no local, e com isso vai ter a indenização naquele valor pelo dano material. Agora, no que tange ao dano moral, isso não se tem um parâmetro, né? A justiça, ela usa critérios de acordo com o caso concreto, analisando o caso concreto, para fixar o valor do dano moral. Eu gostaria de saber do doutor Melvis, como se evitar esses desastres e essas tragédias que, por uma coincidência infeliz, chegaram num número anormal nesse início de ano aqui no Brasil. Até perguntaria ao senhor se realmente é um número que não é fora dos padrões. Bom, estatisticamente podemos dizer que é desprezível, né? Nós temos milhões de edificações e aconteceu acidente 2, 3. Nós fizemos um aspecto de estatística, uma condição até desprezível. Mas obviamente, comentando com a doutora, quando cai em edificação um avião, existe uma comoção social, né? Então, esse aspecto é muito interessante de se ver. Nós temos milhões de edificações no Brasil, algumas com mais de 100 anos aí, né? E que tem ótimo desempenho ao longo desse tempo. Então, esses fenômenos que casualmente ocorreram agora, em torno de 3, 4 desabamentos, né, meio que simultâneos, a gente tem que analisar as causas, por que ocorreram. Antes de se ter uma conclusão sobre esse fato, fica muito difícil fazer uma análise. Nós não podemos fazer uma análise, e eu sempre uso um exemplo do Palace do Rio, que dizia, não, tinha areia de praia. Ora, isso em termos de imprensa ou de mídia pode ser aceito, em termos técnicos não. Obra daquele porte, toda a estrutura de concreto, ela foi fornecida o concreto por empresas renomadas no mercado. Então, na estrutura não existia, em hipótese alguma, areia de praia. O que existia areia de praia talvez fosse no reboco de parede. Mas isso, não, em hipótese alguma, levou à queda, ao colapso do Palace. Então, nós temos que ter uma análise bastante técnica nesse aspecto para fazer entender por que caiu. O Palace, a gente sabe que houve um problema de projeto. Existia um subdimensionamento de pilares da estrutura que romperam. Mas na imprensa, o que saiu? Saiu que existia areia de praia. Tinha conchinha, né? Tinha conchinha. Até poderia ter na areia de reboco. Mas na estrutura, com certeza, não tinha. No modo geral, esses prédios que causam problemas, o cálculo errado, ausência de manutenção, materiais inadequados, de baixa qualidade, ou a soma disso? Pode ser a soma, né? Cada caso tem que ser analisado. Esse caso agora do Rio de Janeiro, é um prédio muito antigo, um prédio com 60 anos, né, aproximadamente,
com diversas modificações ao longo da sua história, acréscimo de pavimentos, acréscimo de carga, modificações internas, reforma das mais variadas, uma técnica construtiva que mudou muito ao longo dos anos. Então, quando se diz, vamos fazer uma reforma, se nós vamos derrubar paredes, com certeza tem que fazer uma análise estrutural para um engenheiro, vamos abrir paredes. Agora, também não podemos criar uma comoção social aí de que trocar um carpete ou trocar um azulejo numa cozinha tem que ter um engenheiro, tem que contratar um profissional, né? Acho que pequenas reformas é o bom senso. Agora, intervenções que envolvam demolição, retirada de paredes, aberturas de janelas, né? Muitas vezes, instalação de um ar-condicionado que vai se cortar uma parede para embutir uma tubulação, você pode cortar um pilar se for uma pessoa não habilitada, né? E aí nós podemos causar um problema. Então, eu te diria que cada caso é um caso, né? Não gosto de generalizar o fenômeno, o que determinou a queda ou colapso de uma edificação, né? Doutora Laís, foi levantado agora uma questão interessante. Nós temos prédios antigos que vão sendo modificados ao longo do tempo. Quando um prédio desse vem abaixo, achar o responsável fica uma situação muito complicada, né? Essas ações de reparação de danos costumam demorar muito para transitar em julgado? Não são ações curtas, né? Até porque elas exigem uma perícia técnica. E muitas vezes esse trabalho de perícia, ele não é um trabalho rápido, né? Porque, sem sombra de dúvidas, existe a responsabilidade do construtor, do dono da obra e do próprio engenheiro, existe, mas isso tem que ser comprovado realmente após a produção de uma prova pericial num processo judicial. Normalmente não é um processo curto justamente por isso. Ele acaba se estendendo por oitiva de testemunhas, pela própria oitiva das pessoas que estão pleiteando das partes e também pela prova pericial que tem que ser produzida. A instrução desse processo é uma instrução demorada. Quem pode responder penalmente dentro de um processo desse? Existe a previsão legal do crime de desabamento, né? Essa previsão responderia quem fez com a intenção de provocar danos, né? Uhum. Existe tanto a possibilidade de ser um crime culposo ou doloso, mas independente do que se produzir no processo civil, terá que ser ingressado com ação penal, e daí sim que você vai ter um outro tipo de responsabilização. A responsabilização civil não enseja automaticamente na responsabilização penal. Agora, antes de chegarmos a esse ponto de precisar chegar ao judiciário para reparação de danos, doutor Alves, quem é o responsável pela fiscalização? Quem deveria evitar que se chegasse a esse tipo de problema? Olha, existe uma edificação nova no Brasil hoje, ela tem uma série de procedimentos administrativos e técnicos. Por exemplo, tu não inicia uma obra sem tu ter um projeto aprovado na prefeitura. Então, esse projeto ali já vai envolver a identificação dos profissionais, dos arquitetos, engenheiros. É aí que surge a RT ou não? É aí que surge a RT. O que é RT? Anotação de responsabilidade técnica. Então, um profissional, por exemplo, eu vou projetar uma fundação, eu faço uma RT dizendo que aquela fundação, eu sou o responsável técnico por ela tem um número, ela é registrada no conselho. Para que cada profissional, num empreendimento de grande porte hoje, tu tem às vezes 10, 15, 20 profissionais envolvidos, cada um com uma função na obra. Então tem que caracterizar muito bem qual é a responsabilidade de cada profissional ou de cada empresa naquela obra, né? Sim. É diferente de uma casa, de uma obra pequena, que um profissional faz tudo, né? Num empreendimento sofisticado, nós temos diversas empresas, diversos profissionais. Então a RT surge justamente para caracterizar que etapa, que serviço aquele profissional, aquela empresa estão fazendo naquele empreendimento. Isso e a fiscalização fica a cargo de quem? A fiscalização, os CREAs, né, os Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, o Rio Grande do Sul, por exemplo, que é o meu estado, nós temos 90 fiscais, 90 veículos que fazem toda uma fiscalização preventiva. É suficiente? Talvez não seja, né? Mas é questão de recurso, de investimento. Mas nós temos 90 fiscais que atuam preventivamente e atuam também através de solicitação, de denúncia, de comunicação. Então, é uma fiscalização bastante eficiente no caso do Rio Grande do Sul.
Agora, normalmente, num prédio, vamos citar o caso do Rio de Janeiro, que está fazendo uma reforma interna, muitas vezes não tem uma fiscalização detectar que está tendo uma reforma de porte ali dentro, né? Aí, acaba a responsabilidade do zelador. Como é que o zelador autoriza uma obra que está envolvendo demolições, quebra de paredes, por exemplo, ou o síndico daquele prédio? Ele diz, eu quero, me traga um engenheiro aí para me dizer o que vocês vão fazer, como vocês vão fazer. Então, acho que é importante, a doutora aqui na Pajuíza sabe, hoje o síndico tem uma responsabilidade muito grande, né? Pois é, que poucos sabem, não é? Poucos sabem disso. Eu, por exemplo, não imaginaria nunca que um profissional que entende tão pouco dessa área, que está ali para administrar, pode sim, inclusive, responder por um problema na obra, né? Até em decorrência do próprio direito de vizinhança, né? Então, no meu ponto de vista, caberia sim ao síndico solicitar, porque muitas vezes é muito diferente o dono da obra optar por simplesmente contratar um operário para quebrar uma parede ou contratar um engenheiro que efetuará cálculos e efetuará realmente a reforma com propriedade. Então, caberia ao síndico, sim, exigir também do dono da obra a comprovação de que aquela obra estava regular. Essa ART que foi citada agora há pouco serve bem como instrumento de defesa, né? Em que sentido você... Que você possa se resguardar, por exemplo, no caso do síndico, dele falar, não, existe uma ART, os profissionais é que devem responder, esses. Sim. Nesse sentido, sim. Se o dono da obra, até o mesmo síndico, ele pode se eximir demonstrando que ele contratou profissionais competentes. Toda obra tem ART ou deveria ter? Toda obra deveria ter. Agora, nem toda obra tem. Muitos profissionais acabam não registrando. Existe muita obra feita por leigos, né? Como a doutora falou, o proprietário contrata um pedreiro, um auxiliar, e às vezes uma pequena reforma ela acaba ganhando algum contorno de maior dimensão que necessitaria de uma orientação técnica e acaba não tendo essa orientação. Então, esse é um aspecto. Toda obra deveria ter. Existem obras tocadas pelo mestre de obras. E aí, quem responde por uma obra dessa quando dá problema? O proprietário que não foi ao profissional devido, ao mestre de obras que se meteu a fazer algo que não era da sua alçada? Os dois. Há uma responsabilidade solidária nesse caso, sem sombra de dúvida. Mas a do proprietário, ela é muito mais difícil dele afastar a sua responsabilidade. Né? Quando ele contrata o profissional competente, é mais fácil dele se eximir da responsabilidade de indenizar. Agora, quando ele não contrata o profissional competente, sem sombra de dúvida, ele terá que arcar com o valor, e se for o caso, numa ação regressiva, demonstrada aí a responsabilidade desse mestre de obra e pleitear contra ele o valor que ele arcou. Uma casa, uma ponte, um prédio de grande porte, tem um tempo de garantia? São diferentes? Qual é o prazo? O prazo é de 5 anos. Hoje, tanto o Código Civil quanto o Código do Consumidor, que é aplicável nestas relações, estabelece que o prazo de garantia é de 5 anos. E o Superior Tribunal de Justiça, em número julgado, já disse que este prazo é um prazo de garantia, nem um prazo prescricional nem decadencial. Quer dizer, pode se estender. Independente de serviço oculto ou não? Esta questão, o próprio artigo 618 do Código Civil, parágrafo único, ele diz que o prazo daí prescricional para o ajuizamento da ação ele é de 180 dias. A jurisprudência hoje do Superior Tribunal de Justiça, ela diz o seguinte: esse prazo de 180 dias seria a partir do aparecimento do vício ou do defeito. Então, mesmo passado o prazo de 5 anos de garantia, caberia o prazo de 180 dias a partir do aparecimento de algum tipo de defeito para o proprietário pleitear perante a construtora ou o empreiteiro da obra. Perfeito. Vamos para um rápido intervalo e o Fórum volta em instantes. Hoje, debatendo riscos na construção. Voltamos já. Estamos de volta. O Fórum de hoje discute os riscos na construção. Conosco o conselheiro do CONFEA, Melvis Barrios Júnior, e a advogada Laís do Amaral. É caro se fazer uma obra dentro da legalidade? Eu diria o contrário, é mais barato. A gente observa muitas vezes em pequenas obras gastos desnecessários em elementos estruturais ou em formas técnicas construtivas, que se tivesse um profissional, a obra seria muito mais barata. Tu pagaria o profissional e ainda economizaria dinheiro.
Então, muitas vezes, em pequenas obras, ou obras de médio porte, o proprietário faz o raciocínio no entendimento completamente errado. Eu vou economizar, não vou contratar um profissional que vai custar dinheiro. Mas na parte documental? A parte documental ela não é cara, né? Eu não considero que a parte documental, hoje a parte documental ela chega a 1, 2% do valor de uma obra. E nem burocrática? Mas a burocrática ele também vai facilitar. Tu fizer uma obra irregular, tu não vai poder fazer o registro dessa obra, né? Tu não vai ter averbação na prefeitura, tu vai ter uma série de dificuldades se um dia tu for vender essa casa. Então a casa não está averbada, então te dificulta até uma futura transação. Então a parte documental é um investimento para tu ter uma construção legalizada e se em algum momento tu resolver vender, tu vende com toda a facilidade, porque tem uma obra totalmente legalizada perante os órgãos públicos, né? Doutora Laís, quem pode embargar uma obra? Poderia ser o próprio vizinho, quem está tendo danos com ela, né? E até mesmo, no caso, eu acredito até dos edifícios, até o próprio síndico, né? A questão levantada no último bloco, caberia a ele embargar a obra. Essa manutenção, no seu entender, de grandes obras, deve ser de quanto em quanto tempo? Em função desses episódios, né, diversas prefeituras, e até no Estado, e até tem também um projeto federal, que passam, projetos de lei que vão passar a exigir manutenção preventiva, né? Ou seja, então uma edificação, depois de 10 anos, ela precisa de um laudo de manutenção, né? Nós não temos a cultura preventiva no Brasil. Essa é uma realidade. Então, eu acredito que isso é uma evolução que nós temos que, em curto prazo, começar a realizar. Ou seja, as edificações elas vão ter que apresentar laudos de estabilidade estrutural, de condições de habitabilidade, e vai ser em função da sua idade e do seu porte. Porque para o leigo chama a atenção quando os problemas são extremamente, assim, facilmente visíveis, né? Que nem sempre afetam a estrutura do prédio, às vezes é uma questão estética, não sei isso. Eu vejo um problema grave na infraestrutura brasileira, né? Ou seja, que a gente chama de obras de arte, pontes, viadutos, rodoviários, de infraestrutura, todas essas obras, são obras que foram feitas, na sua grande maioria, nos anos 60, 70. São obras que estão aí com 40, 50 anos. E dimensionada para um determinado volume de tráfego que hoje é 3, 4 vezes acima do previsto na época. Para uma carga atuante muito mais pesada. Nós não tínhamos caminhões de 50, 60 toneladas como nós temos hoje. Então, nós temos que detectar esse problema e fazer as intervenções antes que o problema venha a ocorrer, né? O senhor falando de obra dos anos 60, eu vou puxar aqui um exemplo de Brasília, uma cidade extremamente nova, que apresentou recentemente um problema numa ponte, que o senhor citou aqui, teve que ficar algum tempo parada para reparos, e uma ponte que por sinal não é nem do início de Brasília, mas bem recente. Deveria uma cidade com 50 anos de idade também apresentar esse tipo de problema? Olha, os problemas, a edificação é como uma criança, né? Com a idade a gente vai adquirindo rugas, as edificações também vão adquirindo marcas. Então, simples fissuras, trincas, não quer dizer que a edificação tenha problema. Ela pode ter um problema estético, mas talvez não afete a sua segurança e estabilidade. Por isso a importância de um laudo, de um profissional para avaliar essas condições. As próprias normas brasileiras que regulamentam as construções, elas têm evoluído ao longo dos anos. Essas obras de Brasília, aqui muito concreto, aparente, e nos anos 50, 60, a norma previa em torno de 2 centímetros de recobrimento de armadura, proteção do aço. Hoje a norma evoluiu, né? Nós chegamos a solicitar até 4 centímetros de proteção das armaduras. Quer dizer, as normas também estão se adaptando às modificações, porque nós tivemos nos anos 60, 70, uma mudança de técnica construtiva que se fazia nos anos 30, 40, né? E nós passamos a usar muito concreto e aço, uma outra concepção construtiva. E isso também, nós precisamos de tempo para avaliar o desempenho dessas estruturas. Mas a engenharia brasileira, ela tem um histórico de muito bom desempenho e vem acompanhando a evolução de tudo que se fez e modificando, quando necessário, as normas construtivas. Uma obra que se começa, doutora Laís, sem o contrato, ainda assim os profissionais têm sua responsabilidade em cima dela, ou sem contrato é difícil se levar para o judiciário, não existe a responsabilidade? Existe a responsabilidade, mas é mais difícil. Não tenha dúvida de que deverá ter que ser comprovado que aquele profissional efetivamente realizou aquela obra, porque uma obra que inicia sem contrato, provavelmente é uma obra que ela é toda irregular, né? Ela não vai ter a sua RT irregular,
não vai ter provavelmente seu registro na prefeitura, então é mais difícil do proprietário conseguir a Mas entende-se que, na ausência da RT, por exemplo, a responsabilidade de exigir a RT teria que ser do proprietário ou do engenheiro, por exemplo? Do engenheiro. O engenheiro tem a obrigatoriedade de realizar o registro, né? Mas não tenha dúvida que o proprietário pode exigir isso em contrato e mesmo que sejam apresentados todos os documentos cabíveis, os registros nos órgãos públicos competentes. Essa fiscalização que acontece pelos CREAS, elas são originadas de reclamações de vizinhos, são feitas visitas na cidade para se chegar de surpresa de uma obra? Como é que funciona essa fiscalização? A fiscalização ela atua preventivamente. Né? Os fiscais estão no ambiente externo, nas ruas, né? Examinando, chegando nas obras, construções, mas também existe, no caso do Rio Grande do Sul, temos disco de segurança. Então, se tiver uma obra no apartamento do lado, o vizinho pode ligar para o CREA e dizer, tem uma obra aqui, eu gostaria de uma fiscalização. Então, o CREA desloca o seu fiscal lá para verificar se tem profissional, se tem engenheiro, se tem RT, o que está sendo feito nesse local. O senhor levantava esse ponto aí, que é muito importante, que pode causar um certo medo nas pessoas, agora mexer em qualquer coisa, quebrar um aparelho, trocar até um carpete. Mas a troca de um carpete que é muito leve por um outro material que é mais pesado, isso não pode gerar uma certa insegurança? As pessoas, como é que elas vão começar a identificar que tipo de obra precisa e qual que não precisa desse tipo de cuidado? Qualquer obra pode-se, por exemplo, solicitar, o proprietário pode solicitar uma visita do CREA? Solicitar ele pode, né? Agora, a fiscalização, se chegar lá e está vendo que é uma troca de carpete por piso, dificilmente, pequenos trabalhos precisam dessa participação do profissional. Existe uma margem aí que é uma margem que a gente chama de bom senso. Né? Porque eu posso simplesmente tirar um carpete que pesa aí 500 gramas por metro quadrado e colocar um piso cerâmico que vai me pesar 30 quilos por metro quadrado, isso não vai ser um problema. Mas se de repente o proprietário quer levantar o nível do piso, quer erguer mais 5, 6 centímetros, de repente já está colocando 100 quilos por metro quadrado de carga. Então, pode ser uma simples troca de carpete com piso cerâmico, mas de repente essa troca ela acaba pegando outro contorno. Porque o proprietário quer levantar o nível do apartamento para algum outro problema, quer criar um banheiro, ele não tem para onde passar a tubulação, não, vamos passar por baixo e vamos levantar o piso. E aí ele está jogando uma carga na estrutura de mais de 100, 150 quilos por metro quadrado, como eu já vi muitas vezes. Então, existe uma coisa que é bom senso. Essa margem que deve existir na construção, você pode trocar um carpete por um azulejo. Existe um número que se deva observar? Porque existe uma sobra. Quando chega a desabar, claro. É porque se ultrapassou muito o limite do que o senhor está chamando de bom senso. Para te ter uma ideia, num prédio, por exemplo, hoje num edifício residencial, se tu trabalha com uma carga acidental de 150 quilos por metro quadrado. Ou seja, vamos pegar um estar lá, uma sala, né, um quarto lá. Em cada metro quadrado nós podemos ter 150 quilos de carga. Então tu vê que é uma margem bastante... O que tu tem, por exemplo, num dormitório? Tu tem uma cama, guarda-roupa, roupas. Tu não tem essa carga. Já existe uma margem de segurança bastante tranquila no meu entendimento. Os problemas nunca... Vamos voltar ao caso do Rio de Janeiro. A gente observou uma foto lá que tem uma pilha de entulho de mais ou menos 1,5 metro no meio do local onde que desabou. Agora tu vai fazer uma pequena obra, troca de piso, aí tu recebe lá 10 sacos de cimento. E a gente observa, coloca tudo no meio da peça, são 500 quilos. Aí vem mais o piso cerâmico, que pesa mais 600, 700 quilos. O pedreiro coloca tudo junto, tudo um lado do outro. Então, tu entra no apartamento, às vezes tu está com 1,5 toneladas de carga concentrada. Isso tudo não foi feita para suportar essa carga. Então, pode haver um rompimento daquela laje localizada e ela rompendo o efeito dominó, a cascata, ela pode estourar lá de baixo e... tem um caso em Porto Alegre que o proprietário resolveu transformar um lavabo num prédio de classe A numa adega. Então, desmanchou o lavabo e fez uma adega. E na adega ele colocou mais de 1.000 garrafas de vinho. Quer dizer, o que aconteceu? A laje estourou no lavabo de baixo. Prejuízo imenso. Então, mas eu só fiz uma adega. Sim, mas se tu botar 1.000 garrafas de vinho, que carga tu está colocando? 1 tonelada ali, concentrada? Imprudência. Imprudência. Né? Bom,
O Fórum de hoje termina por aqui. Gostaria de agradecer imensamente a participação dos convidados. Melvis Barrios Júnior, conselheiro do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CONFEA, e Laís Lopes Martins do Amaral, advogada. E você que nos acompanha de casa, muito obrigado pela sua audiência e pode enviar sugestões para o programa. O endereço eletrônico é fórum@stf.jus.br. Até a próxima semana.